para a gente falar sobre essa grande notícia. Cruzeiro renova contrato de Otávio, vínculo já assinado, anunciado oficialmente. Fala, Nação Azul! Bem-vindo ao canal Fanático por Cruzeiro. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Muito importante para o canal. O Cruzeiro, inclusive, oficializou agora há pouco, né, a renovação de contrato do goleiro Otávio. A gente noticiou mais cedo lá no Central da Toca que o titular aí da meta cruzeirense tem um acordo para estender o vínculo até o meio de 2031. O Otávio vem numa crescente meteórica, né, depois da lesão do Cássio. Matheus Cunha assumiu, o Otávio recuperou a posição, era o terceiro goleiro, se tornou titular devido às atuações tanto quanto contestáveis do nosso querido Matheus Cunha, hoje inclusive emprestado internacional. Já são 22 jogos em 2026 por Brasileirão, Mineiro, Copa do Brasil, e a gente viu que o Otávio é aquele goleiro no estilo decisivo. Jogasse contra a Boca Juniors, contra a Universidade Católica, tem sido muito importante para o Cruzeiro. E aí, Rafa, o que você achou desse movimento do Cruzeiro dentro da própria equipe, né, para renovar com um goleiro de somente 20 anos, um cria da Toca? Pois é, acho um movimento super correto por parte do Cruzeiro. Assim, o Otávio é um atleta que o Cruzeiro tem que apresentar um bom projeto esportivo para ele, visando o presente, mas o futuro dele aqui no clube também. Eu sei que pela idade dele, pelo potencial, a tendência é de virem muitas propostas, mas a partir do momento que o clube renova o vínculo, ele também se resguarda nesse sentido, né, de ter mais tempo e mais força numa eventual mesa de negociações, mas eu espero de verdade que seja um movimento visando a valorização do Otávio enquanto goleiro do Cruzeiro. Eu entendo que nós fizemos a parte mais difícil, que foi formar esse atleta desde que ele era um menino, colocá-lo para jogar no profissional, porque não é fácil ter essas oportunidades e tudo mais, e agora é a parte de desfrutar. Ele ainda tem questões a evoluir, mas pela idade que ele tem, o potencial que ele mostra, o Cruzeiro tem um baita goleiro para 10, 15 anos, e esse é o meu desejo, sabe? Que o Otávio fique no Cruzeiro por muitos anos, que esse seja só o início de um grande projeto esportivo dele aqui com a camisa celeste. Ixi, eu acho que ali o Samuca travou até falar um pouco, comentar sobre Eu tô aí, meu filho. Que a Rafa falou, né? Tá aí? Então fala comigo aí, Samuca. O que você achou dessa renovação do Otávio? Gente, pelo amor de Deus, como é que coloca isso aqui? Mas aí cai a internet se eu colocar no modo avião, porque tem gente ligando aí, tá? Eu acho que algum hater que tem meu telefone tá querendo me tirar aqui do Central da Toca agora. Mas vamos lá, até alguns detalhes interessantes, né? Primeiro, que o Cruzeiro não recebeu nenhuma proposta oficial de nenhum clube interessado no Otávio. Surgiu muita coisa, né? Em um determinado momento, não teve nenhuma proposta oficial. O novo contrato agora, ele vai até 2031. O Otávio tem uma renovação salarial importante. Para multa nacional, nem com o salário anterior alguém ia conseguir pagar, né? Mas agora, para multa nacional, o salário é multiplicado aí por 2.000 vezes, então tem um aumento considerável no valor da multa. Para o exterior é uma multa de 100 milhões de euros. Dificilmente alguém vai pagar uma multa também. E o Cruzeiro trabalhando aí com um projeto de médio e longo prazo para o Otávio, né? Claro que se chegar alguém aí, a justiça que deveria acontecer o Otávio estar no próximo ciclo aí. Acho que Otávio e Pedro Morisco, né? 2 grandes goleiros aí, jovens do futebol brasileiro, que deveriam estar no ciclo aí de seleção. Mas a gente sabe como que funciona, né? Vão os mesmos aí, se bobear até goleiro aposentado vai continuar indo, infelizmente. Mas o Cruzeiro dá uma tranquilidade para todo mundo, né? Para o staff, para o jogador, porque aí é a minha opinião, tá? Se eu sou o Cruzeiro, eu não consideraria vender o Otávio nunca. Se ele quiser ir para a Europa, fala assim, meu filho, desconsidere isso aí que você vai ficar aqui eternamente. Porque pensa, velho, você formar um goleiro na sua base e você ter esse goleiro até os 40 anos, poxa, seria assim, espetacular, ia se transformar no jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, se Deus quiser, com muitos títulos aí pela frente. Então acho que é um movimento muito importante e para afastar qualquer possibilidade ali de se ter um assédio, né, do garoto ficar com a cabeça aí, porque o que mais tem neste momento, né, quando o jogador passa a ter uma sequência,
a ganhar mais oportunidade, a se destacar. O que mais tem é a galera ali ao redor, né? Falando isso aqui, aí fala do outro lado também, e você tem que ir para tal lugar, você vai ganhar não sei o quê. Mas o Cruzeiro se antecipa aí, é um acerto enorme, penso, da diretoria do Cruzeiro, do departamento de futebol. Então, o staff do jogador também são pessoas aí que a gente conhece do mercado, não são pessoas para sair oferecendo o jogador para tudo quanto é lado, e a informação até é que ficaram bem felizes com essa renovação, estavam trabalhando para isso. Então o contrato anterior era até 2028, agora vai até 2031, de hoje até o meio de 2031, 5 anos aí, pelo menos, de Otávio, e pode ir renovando juntamente com o Arthur Jorge, né? Acho que o Pedro pode fazer o projeto por essa base aí, Arthur Jorge 2030, Otávio 2031, e daqui a pouco a gente vai seguindo, né, Xará? Samu, que eu até queria trazer um dado interessante, eu comentei isso inclusive no Twitter esses dias, mas eu acho que é importante para a gente visualizar e ter uma noção do tamanho da responsabilidade que o Otávio assumiu, né? Porque, pegando nos últimos anos, os únicos 2 goleiros que tiveram uma sequência parecida com o Otávio nessa faixa etária foi o Jefferson, que foi lá no início dos anos 2000, que ele joga 2000, 2001, 2002, e o Gomes, né, que chega do Democrata de Sete Lagoas, tem alguns jogos ali em 2002 e assume de vez a titularidade em 2003, já com 22 anos. Então o Otávio já completa 22 jogos com a camisa do Cruzeiro. É uma sequência recente muito difícil para os crias da toca, né? A gente viu o Rafael, quantos anos o Rafael não passou no banco do Fábio? A gente lançou grandes goleiros, o próprio Gabriel Brazão acabou deslanchando fora do Cruzeiro, o Lucas França também era um goleiro de muito potencial, e hoje, além do Otávio, a gente tem o Vitor Lamounier, né? Então, olha o nível dos goleiros que o Cruzeiro está formando, né? O Cruzeiro sempre foi um grande formador de goleiros na escola brasileira, então é uma oportunidade muito grande que o Otávio soube aproveitar muito bem, né, Rafa? Exatamente, não era fácil pelo contexto, muita pressão, porque, querendo ou não, as atuações ruins do Matheus Cunha também recaem naquele goleiro que entra, porque ele precisa ser uma solução e precisa ser de forma imediata. Uma lesão muito grave do Cássio, e o Otávio agarrou muito bem essa oportunidade, e muita gente não lembra, né, mas ele até teve alguns jogos lá no início do Campeonato Mineiro, levou alguns golaços ali, o pessoal ficou meio assim, mas com a sequência, né, que é muito importante para qualquer atleta, em especial para um goleiro, ele mostrou a capacidade que ele tem. O jogo em La Bombonera, para mim, é como se fosse um batismo assim do Otávio na equipe principal do Cruzeiro, porque não era simples de forma alguma jogar aquele jogo. Acho que muitos dos nossos atletas de linha, inclusive, sentiram aquele dia, e o Otávio não sentiu nada, assim, ele foi perfeito no que ele precisava fazer. Se o Cruzeiro saiu com um ponto daquele jogo, se chegou vivo ao intervalo, tem muito a ver com a atuação dele. Tem os seus pontos a evoluir, como, por exemplo, sair em bola aérea, sair jogando com os pés, mas pela idade que ele tem, cara, é muito pequeno, sabe? São coisas que claramente ele vai evoluir, a gente tem um baita goleiro e tô muito feliz com essa notícia, e é o que eu espero do Cruzeiro, sabe? Formar, fazer a transição e aproveitar, desfrutar desses atletas aqui, porque como vocês falaram, assim, é muito raro, em especial para goleiro, você conseguir formar na sua casa alguém de tão alto nível que a gente siga desfrutando. E um outro detalhe, né, o Rafa e Xará, e amigos aí ligados no Central da Toca agora, é que dificilmente você consegue uma tranquilidade, porque a gente sabe, né, o nível de cobrança que existe, mas dificilmente você consegue uma tranquilidade para lançar um goleiro de 19, 20 anos e ele se tornar o dono da posição. Então, o Matheus Cunha, que foi lá pro Internacional e continuou tomando os seus gols lá, né, de uma facilidade absurda, e você tem o Otávio hoje, daqui a pouco vai ter o Cássio voltando, e acho que o Cássio hoje tem uma condição assim de ser uma peça muito importante para o crescimento ainda maior do goleiro Otávio. Não acho que ele vai fazer qualquer tipo de pressão e nem penso que isso vá funcionar, se fosse o caso, né, com o Arthur Jorge. Então é só a gente aproveitar aí, o Cássio vai voltar e quando for ter uma oportunidade vai ser da vontade aí da comissão técnica e tudo, mas eu tô feliz demais com essa renovação e é o Otávio, o nosso goleiro aí, que seja por muitos anos aqui. Também para roda, opinião, a escalação do Cruzeiro para amanhã.
A volta do Romero, né, traz uma segurança importantíssima ao meio-campo. O Fagner, defensivamente, também faz um ótimo papel. Tem o Wesley nessa grata surpresa da janela. Agora, Nath, o meu questionamento, que não sai da cabeça, é entre Rojas e Vidalba. Se não seria o caso de ter o Vidalba para ter uma consistência, ou se tendo o Vidalba muda demais o perfil de jogo do Cruzeiro. O Rojas, até aqui, ele não foi brilhante, mas também não comprometeu. O que você pensa dessa lateral esquerda do Cruzeiro para amanhã, hein, Nath? O Rojas, num comparativo com aquele que ele veio substituir, que foi o Kaique, né? Ele tem mais dificuldades defensivas. Por isso que, agora mais recentemente, desde a saída do Kaique, o técnico Arthur Jorge tem alternado ali com o Vidalba. Não é só uma questão de revezamento entre eles por condição física, é uma questão também de característica. A minha escalação ideal para o Cruzeiro amanhã teria Fagner e Vidalba nas duas laterais. Eu teria uma postura um pouco mais conservadora com os meus laterais, dois laterais que com boa capacidade de marcação, de recomposição, justamente para que o Wesley pelo lado esquerdo e Arroio pelo lado direito tenha mais liberdade na hora que tiver a bola. Até porque a gente está imaginando um plano de jogo em que o Flamengo passe mais tempo com a posse, atacando, e o Cruzeiro jogue no contra-ataque. E aí você pode ter força dos dois lados de campo, com velocidade, com arrancada, mas com os seus atacantes, o Wesley e Arroio. Até porque ambos vivem um momento de confiança, né? O Wesley chegou, logo no primeiro jogo balançou as redes, o Arroio vem num momento de recuperação, então daria a eles essa liberdade, seguraria um pouco mais o time com os laterais Fagner e Vidalba. O retorno do Romero nesse meio campo também é uma peça fundamental. No jogo de Belo Horizonte, ainda que o Cruzeiro tenha ido muito bem, em alguns momentos o Cruzeiro tinha dificuldade para reter um pouco mais essa bola no meio campo, para brigar também, para desarmar mais, e o Romero é um cara que faz isso muitíssimo bem. Tanto que no jogo contra o Corinthians, agora no último domingo, ele apareceu fazendo várias roubadas de bola. E isso para o Cruzeiro vai ser importante, né? Roubar essa bola quando o Flamengo tiver com mais jogadores no campo ofensivo e, consequentemente, um pouco mais desprotegido, para o Cruzeiro aproveitar esses espaços, né, Thiago? Ô, Ale Oliveira, eu sei que você já me disse outras vezes que gostaria de ver o Vidalba. Você pediu isso até no primeiro jogo, né? Isso. Mas já tendo o Fagner de um lado, que é um cara mais consistente na marcação, não é o caso de soltar um pouco mais o time do Cruzeiro também, Ale? Eu acho que ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai colocar o Rojas para jogar. Eu também iria de Vidalba, porque entendo que o Flamengo virá mais forte, mais agressivo, né? Mais protagonista, até porque o Léo Jardim, ele foi bem conservador, para não usar a palavra medroso, que eu não gosto, né? Mas ele foi bem conservador, bem cauteloso. Ele mudou o time do Flamengo em função do Cruzeiro. O Cruzeiro não mudou o seu time, e o Arthur Jorge não mudou o Cruzeiro em função do Flamengo, né? E a gente tá falando, evidentemente, do melhor elenco da América do Sul, que é o time rubro-negro, né? Então, eu acho que ele não vai mudar mais uma vez. Eu acho que ele vai com os 3 atacantes, como a Nath explicou, vai com o Rojas. O Fagner, para mim, é indiscutível, não só pela capacidade defensiva, mas pela experiência e pelo bom momento que ele está passando, embora o William também tenha jogado bem, mas o Fagner marca melhor. Eu acho o Arthur Jorge um monstro, já falei 1 milhão de vezes, mais treinador, inclusive, do que o Léo Jardim. Mas não preciso concordar com tudo que ele aposta, né? E ainda bem que as apostas dele normalmente dão certas. Mas eu, mais uma vez, iria com um meio-campo mais povoado, principalmente para suportar ali os 15, 20, primeira metade do primeiro tempo, que deve ser de muita pressão realmente do Flamengo. Mas não é a característica dele, e eu respeito, entendo e acredito. Até para aproveitar isso que a Nath falou, o Arroio ganhou muita confiança depois do golaço, do gol maravilhoso que ele fez contra o próprio Flamengo, né? Já mostrou isso contra o Corinthians, fez jogadas individuais e tal. E o Wesley é muito bom jogador também, então acho que tá bem escalado o time, e as apostas que ele faz tem dado certo, embora entenda, até pela pressão que o Léo Jardim vem sofrendo, que ele vai modificar o time, né? O Bruno Henrique nem tem as melhores condições, o Pedro é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Paquetá já está com mais ritmo de jogo, uma melhor minutagem, o Carrascal arrebentou contra o Mirassol, ficou muito claro para quem tem dúvida que o Varela é mais jogador do que o Royal, então ele deve vir com algumas alterações, fora que ele tem à disposição o Luiz Araújo, que é um outro jogador que pode entrar durante o jogo e tal,
mas de qualquer maneira vai ser um jogaço. O Cruzeiro tem todas as condições de ir ao Maracanã e conseguir um bom resultado, né, Tiagão? Aliás, já o Wellington Campos, hein? Vai chegar com informações do Flamengo. Pansieri tá de plantão, tomando água de coco na praia, filha da mãe. Já ele volta também, ainda nesse bloco com mais do Cruzeirão lá no Rio de Janeiro. Tem cruzeirense aí na praia, Pance? Se já tiver alguém, você já registra. Mete aquele seu nome e seu bairro aí, com a torcida do Cruzeirão vai invadir o Rio. Alô, BR-040. A torcida do Cruzeirão vai invadir o RJ. E se você... E o Flamengo, Wellington Campos... Bruno Henrique joga, não joga? Mengão, tô seco no você, viu, Flamengo? Eu sou mais o Cruzeiro, Wellington Campos, um abraço. Alô, Thiago, alô, amigos da Itatiaia, e o Flamengo trabalha à tarde, definindo o seu time para o jogo com o Cruzeiro, mas Bruno Henrique está liberado, já treinando normalmente após uma pancada forte no tornozelo no jogo com o próprio Cruzeiro, ficou fora do jogo com Mirassol. A equipe deverá contar com as presenças de Rossi no gol, aí fica aquela dúvida, Emerson Royal ou Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e mais o Ayrton Lucas, Eric Pulgar no meio-campo, junto com o Jorginho e Arrascaeta, Carrascal ou Lucas Paquetá, Pedro ou até mesmo Bruno Henrique e Samuel Lino. Passa por aí a escalação do Flamengo para pegar amanhã o Cruzeiro no Maracanã com todos os ingressos vendidos. A comissão técnica da seleção brasileira, com Rodrigo Caetano, Juan Santos, Tomás Araújo e o Cristiano Nunes, no jogo, observando os jogadores de Fla e Cruzeiro para a convocação de setembro, a primeira após a Copa do Mundo, os amistosos com as seleções da Austrália e também a Índia. Tá falado, meu ídolo, é com você, do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Valeu, Wellington Campos. Amanhã, hein, Cruzeiro e Flamengo. O Emerson Pansieri tem mais do Cruzeiro. Ô, Pansi, apenas avisar quem tá rodando aqui em Belo Horizonte, principalmente do aplicativo, você, taxista, o app Beija-Flor pontua, tá te dando um descontão, hein, no código Rádio Esportes 10. Você vai ter 10 centavos de desconto por litro no próximo abastecimento, gente. É o desconto em cada litro abastecido. Você viu aí, né, o álcool subiu de novo, gasolina também. Postos Beija-Flor, da Tereza Cristina e no Barreiro, o código Rádio Esportes 10. Aproveite o desconto no próximo abastecimento. A previsão de chegada do Cruzeiro, preparativos para amanhã, Cruzeiro e Flamengo no Maraca. Fala aí, Panchi. Fala assim, Tiagão, o Cruzeiro então trabalha às 3 na Toca da Raposa. Os atletas saem de lá, né? A delegação do Cruzeiro sai da Toca após a atividade. Por volta de 7 horas ali do aeroporto de Confins, vem voo fretado, segue, né? Como o Cruzeiro adota essa prática sempre. Aí deve chegar no Galeão, tudo dando certo, volta de 8 horas, né? Esse desembarque no aeroporto do Galeão, e aí vem aqui para a Barra da Tijuca, né? O Cruzeiro ficando hospedado na Barra da Tijuca para esse duelo contra o Flamengo. Agora, Thiago, deixa eu prestar serviço. Geralmente você sempre presta serviço para a Nação Celeste, quando tem os jogos também em Belo Horizonte. Deixa eu falar porque o Cruzeiro publicou uma informação muito importante. Sabemos que estão vindo vários torcedores, né? Estão chegando vários torcedores, e olha só, não tem ingresso. Os ingressos estão esgotados. E a indicação do Cruzeiro é que não comprem entradas em sites paralelos. Ou seja, é site de golpista, né? Meus amigos, temos um trunfo. O Cruzeiro tem um trunfo na Libertadores aí, em mata-matas, porque o Cruzeiro tá com um desempenho muito bom como visitante, né? E olha aí o Cruzeiro como visitante nesses últimos anos, como foi o nosso desempenho nas competições continentais, ó. 2024 aí, foi a última vez que o Cruzeiro perdeu, tá, um jogo de mata-mata fora de casa, foi aquele jogo pro Boca, nas oitavas da Sula. A gente perde lá por 1-0, gol do Cavani,
e aí na volta a gente ganha e passa nos pênaltis. Aí depois contra o Libertad, nas quartas de final, o Cruzeiro ganhou por 2-0 lá no Paraguai, e na semi contra o Lanús, depois de ter empatado aqui, é a mesma coisa que o Cruzeiro precisa fazer, né? Empatou o jogo aqui por 1-1, foi lá na Argentina e ganhou por 1-0 com o gol dele, ó. Faça o K. Aí 2025, a gente teve jogo contra o América, na semifinal do Campeonato Mineiro, a gente empatou, acabou dando ruim nos pênaltis, mas no tempo normal não perdemos. Contra o Vila, lá no Serra Dourada, a gente ganhou na Copa do Brasil, depois de empatar em casa também, 0-0 inclusive no Mineirão. Contra o CRB, lá no Rei Pelé, 2-0 pro Cruzeiro, oitavas da Copa do Brasil. Aqui eu falei besteira sobre o Vila. Eu falei besteira sobre o Vila, gente. A gente ganhou do Vila aqui e ganhou lá. O CRB que a gente empatou em casa e ganhou fora. Foi o CRB que, exatamente, teve a situação do... Pode crer, né? No Fagner? É. Nossa, é verdade. Enfim, depois... Eu tava nesse jogo. Eu tava... Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Cruzeiro fez 2-0. Aquele gol eterno de Fabrício Bruno. Nossa. Baita gol. E depois o KJ fez o segundo. E na decisão contra o Corinthians, o Cruzeiro foi à Neoquímica Arena e venceu por 2-1. Acabou perdendo nos pênaltis, é verdade. Mas ganhou por 2-1 no tempo normal, depois de perder em casa. Esse ano o Cruzeiro teve apenas 3 mata-matas, ganhou do Pouso Alegre por 2-1 lá no Manduzão, a ida da semi. Aquele pênalti do Mineiro. Do Vidalba, né? Esquisito. Empurrou o cara ali. O Tique e o Teco não comunicaram e ele fez um pênalti, assim, aleatório. Faltou uma oxigenação no cérebro ali, aquele segundinho. Goiás e Cruzeiro, que a gente tava ganhando, né? E tomou um gol espírita de Esli Garcia. Nunca mais ninguém viu o Esli Garcia, né? Nunca mais fez nada. Foi só que contra o Cruzeiro, assim, que o cara apareceu. E aqui no Mineirão ele quase fez um gol também. No último minuto também, não foi? Chute Ai, na que trave, ódio. Foi loucura. E contra a Chape aí na Copa do Brasil, a gente ficou no 0-0 lá, ganhou em casa, então, classificação. Isso pesa, esse retrospecto bom do Cruzeiro fora de casa em mata-matas aí há mais de 2 anos? Acho que nesses momentos a gente se apega a tudo, mas especificamente vale a pena olhar para o que esse elenco construiu, né? Que é nessa temporada 2026 junto com esse treinador, e na temporada passada é uma boa parte dos atletas que estão aí, mas com um treinador diferente, né? Porque vai criando a tal da casca, do lastro competitivo, e eu acho que isso pesa sim. Inclusive, muitas vezes a gente fala que o Cruzeiro ainda não é um time confiável, e é só o tempo disputando em alto nível, né? Obviamente, ajustes no elenco aqui e ali, que vai fazer com que esse time se torne confiável a ponto de fazer o que você brincou aí do Palmeiras, né? Que às vezes tá jogando mal, tá pressionado, vai lá, faz o gol de bola parada e ganha, né? Ser um time confiável passa por estar disputando em alto nível por muito tempo. Isso cria uma identidade competitiva para a equipe. Eu acho que pesa sim, e pensando no que tem sido a temporada atual do Cruzeiro fora de casa, né? Já são 11 jogos de invencibilidade em todas as competições. Isso mostra o tanto que esse time compete fora de casa, o tanto que ele é estratégico, a capacidade de se defender bem, mesmo com algumas questões que a gente fala, né? Como bola aérea defensiva. Em alguns momentos a transição defensiva não estava tão legal, mas acho que melhorou. E ainda assim é um time que consegue conquistar bons resultados e pontos fora de casa. Então, óbvio que a gente se apega a isso. Eu não sei se vocês viram, mas no dia da live aqui regenerativo, né, da semana passada, muitos torcedores se apegando a isso e falando assim, o Cruzeiro joga melhor fora de casa do que no Mineirão. Tem melhores resultados, né? Se joga melhor ou não, acho que é uma discussão até que a gente pode aprofundar, mas é fato, né? São 11 jogos de invencibilidade, é um time muito competitivo fora de casa, e acho que isso tem colocado também nas nossas mentes, nos nossos corações, essa ideia de que, embora o time adversário seja muito bom, em especial jogando na sua casa, a gente tem mecanismos para competir, para fazer um bom jogo e para vencer.